Olá! No episódio de hoje vamos ficar a conhecer o grande evento de arte contemporânea realizado em 2022 em Elvas. Para comemorar os 15 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, foi organizado o MAS 15 anos, Aqui Somos Rede, entre 15 de julho e 15 de agosto, considerado como o melhor evento de arte contemporânea nesse ano. Para nos explicar melhor tudo o que envolve a organização do evento, temos connosco a senhora vereadora da Câmara Municipal de Elvas, doutora Paula Calado. Muito bem-vinda, Paula. Agora que passámos esta introdução mais formal, vamos passar aqui ao lado mais informal. Obrigada por teres vindo. É um prazer receber-te aqui no Eventcast. Olá, e obrigada pelo convite para poder falar de uma coisa que foi marcante para nós. Ai, que bom, que bom. Olha, então se calhar vamos começar por conhecer aquilo que foi o evento. O que é que foi este MAS 15 anos, Aqui Somos Rede? O ponto de partida foi, obviamente, o aniversário. 15 anos é uma data redonda, portanto, nós tínhamos que o comemorar. Entretanto, o MAS é uma parceria entre o município, que é proprietário do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, e a única coleção que alberga, que é uma coleção enorme do colecionador António Cachola. Tem características muito especiais, porque é arte contemporânea a partir dos anos 80, 90 e só tem autores portugueses. Ele tinha então tinha muita vontade de comemorar o aniversário com pompa e circunstância, e nós também, porque tudo o que seja dar visibilidade ao MAS e dar visibilidade a Elvas é muito importante. E ele vem com a proposta e diz: olha, eu se calhar, se concordarem, fazíamos uma exposição em que, além das obras da minha coleção, estivessem outras obras, de outras coleções, e conversa para aqui, conversa para ali. Ele acrescentava uma coisa, eu acrescentava outra, a diretora do MAS acrescentava outra, e aquilo foi crescendo. Até chegar a uma Sim, programação gigante, não é? sim, sim. Diz-nos lá, o que é que incluía esta programação? A programação, para já, não tivemos um dia de comemoração, nem sequer apenas uma exposição, não é? Nós resolvemos fazer um mês de exposição. Exposição barra exposições, porque primeiro ainda ponderámos fazer 15 exposições, mas de repente ele conhece tanta gente e tanta gente o aprecia, e havia tanta coisa a acontecer na altura. Saídos da pandemia também, não é? Porque Esta aí é que está a ideia. questão. Aí é que está a questão. O projeto é ambicioso desde o início, mas depois cresce porque estava toda a gente com tanta vontade de fazer tanta coisa que começamos a ter respostas afirmativas a todos os convites, e ainda muita gente a pedir para ser convidada. Uau. E é assim que se organiza uma exposição no interior, numa cidade que é património da humanidade, portanto vive muito do passado. Organiza-se uma exposição com 25 lugares de exposição, em vez dos 15, que seria o normal, nós fazemos 25. E esses 25 também é muito engraçado, porque além dos óbvios que são os museus, em Elvas nós temos Museu Militar, Museu de Arte Sacra, Museu da Fotografia, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arqueologia e Etnografia, e se me esqueci de algum peço perdão, mas acho que não, estão todos. Além dos museus, que são lugares propícios a exposições, temos castelo, fortes, casas da cultura. E depois, a acrescentar a isto, porque para chegar aos 25 ainda faltava, tínhamos o pátio da Câmara, tínhamos lojas fechadas, falámos com os proprietários e abrimos as lojas com obras lá dentro, casas particulares, porque algumas são de grande beleza, tinham muito interesse, espaços públicos ao ar livre, hotéis, tudo o que vocês possam imaginar. Uau, que bom, que bom. E para além das exposições ainda foram acontecendo outras coisas, porque não foi só a questão da exposição, depois foram juntando ali mais algumas coisas, umas performances, e o que é que tinham mais? A nível dos expositores também é interessante referir. Tivemos museus que levaram obras para expor lá, galerias, fundações, outras coleções particulares, e claro que isto depois, uma coisa leva à outra, sim. Tivemos várias performances ao longo desse mês, em sítios também, de certa forma, marcantes e emblemáticos, porque disto não falta em Elvas. E toda a gente chegava.
porque isto depois havia aqui um certo ambiente de fusão entre a malta, vou chamar assim, a malta da arte contemporânea, que está habituada a circular em Lisboa, Porto e Coimbra, ou então mais depressa vai a Veneza ou a Madrid do que vai a Elvas, e de repente chegaram lá e disseram: Ficaram, uau! esta parede, este candeeiro, esta rua, e tudo acabava por contribuir para uma certa inspiração, e a criatividade aumentou e pronto, olha, aquilo era uma bola de neve que não parava. E depois às tantas, quanto mais tens, não é? Mais, como dizias, mais incentiva as pessoas a também querer estar, não é? Precisamente isso, foi precisamente isso que aconteceu. Portanto, 25 lugares de exposição, podem imaginar, era a cidade. A cidade é grande, pronto, não é como Marvão, não é como Monsaraz. É uma cidade grande, já teve a sua importância na sua época. E 25 lugares de exposição, até me diziam assim: mas isso é um disparate, porque 25 lugares de exposição implica que a pessoa nem sequer consegue ver isso num dia. E eu dizia: exato. Que bom, Exato. que bom. Ou tem muito boas pernas e vê aquilo a correr. Agora, se quiser mesmo usufruir, vai ter de, se calhar, passar um dia e mais uma manhã, ou uma tarde e um dia inteiro. Isto porque depois aqui cruzavam-se outros interesses também, porque já que vou fazer isto, então que venha gente de fora, gente que durma, gente que coma. Muito bem. E assim foi. Olha, e tinham algum perfil de público que queriam captar? Porque, sendo um evento de arte contemporânea e com tanta coisa a acontecer em simultâneo, com certeza que esta perspectiva de trazer gente, de gente a ficar, havia assim algum perfil que estivessem a apontar ou foram surpreendidos por outro tipo de pessoas que não estavam a contar e que de repente deram conta que visitaram Elvas por causa do evento? Nós tínhamos mais ou menos claro esta questão, tudo o que é a questão artística, tudo o que é a questão criativa, como é óbvio, estava a cargo da curadora da exposição, que era a Ana Cristina Cachola, pro bono, que está dentro do mundo da arte contemporânea como peixe na água, e ela com certeza teria na cabeça o tipo de público que viria. Nós não sabíamos bem. Sabíamos é que íamos atrair um segmento completamente diferente, se calhar, do que é o normal do visitante em Elvas. Nós temos muita gente interessada em história, muitos académicos também, muitos estrangeiros, mas ir a Elvas, eventualmente até chegar a ver o património, mas até vê-lo de outra forma e ir de propósito para ver isto, nós sabíamos que tinha que trazer aqui alguma alteração ao tipo de público e efetivamente trouxe. Nós tivemos muitos feedbacks, porque tivemos milhares de visitantes ao longo daquele mês, e tivemos situações, por exemplo, de pessoas que na ida para férias ou no regresso de férias aproveitavam, faziam um desvio e iam, e que de outra forma não teriam ido. Exato. O tipo de pessoa interessada em arte contemporânea, na maior parte dos casos, mas em muitos casos também apenas curiosos. Porque vamos lá ver como é que estes tipos no interior fazem Conseguem. isto. Quase numa lógica de será que conseguem? Será que com uma programação tão extensa, será que vai ser mesmo possível? E é, não é? Ficou provado que é possível que o interior também faça. E até numa outra lógica de ponto de ligação transfronteiriça, não é? Já lá vamos também falar sobre essas questões de... Não foi um evento só nacional, não é? Começou por ser esta perspectiva de artistas nacionais, mas depois acabou por transpor-se para o internacional. Não, até nem transpôs mais, eventualmente porque não se quis. Agora, também há que ter consciência de uma coisa. Em Elvas é muito difícil fazer, seja aquilo que for, nem que seja pôr uma banda a tocar, sem aquilo se transformar num evento internacional. Há muita gente até que faz ali eventos por causa disto. Porque em Elvas é tudo muito...
A rede, ali a linha de fronteira, não é algo estático, é muito permeável e nós sempre nos habituámos a circular de um lado e do outro, eles também. E é muito fácil, assim, de repente, há um encontro de associações. Então, olha, nós conhecemos 2 ou 3 espanholas, elas também querem vir. Por exemplo, sem nos esmerarmos de nada. Acontece É naturalmente. natural. É natural. A participação internacional, neste caso, veio do MAIAC, que é o Museu de Arte Contemporânea da Extremadura, que está um pouco na gênese, na origem da vontade do António Cachola de iniciar a coleção. Pronto, a verdade é essa, é uma história que ele um dia também vos poderá contar, que ele é um conversador excepcional. Fica ao registro. Sim, Fica ao fica, a registro. sério, eu recomendo. E então o BEAC também esteve presente, até se homenageou o António Franco, que tinha sido uma pessoa também muito importante no museu, aproveitou-se também para se homenagear. A peça que eles tinham num paiol, foi no paiol que eles puseram a peça do BEAC, era absolutamente fabulosa, fabulosa. Uau! Olha, e se calhar também é daqui que vem um pouco, não sei, explicar-me-ás melhor, o mote Aqui Somos Rede, não é? Porque era, lá está, a comemoração dos 15 anos era importante, mas depois às tantas, este mote também traz aquilo que de facto o evento acabou por trazer, o Aqui Somos Rede. Como é que isto acabou por se concretizar, esta rede? Que rede foi esta para que o evento pudesse acontecer? A escolha foi da curadora, da Ana Cristina Cachola, e a explicação dela, quer quando nós começámos a planear isto tudo, quer depois até para os meios de comunicação e tudo, tinha muito a ver com fazer uma festa da arte contemporânea, porque tínhamos estado em pandemia, tínhamos estado muito isolados. Isto para os artistas que sentem as coisas muito profundamente foi dramático. Houve quem criasse imenso, houve quem não criasse nada, houve quem alterasse ali o curso da evolução da própria obra. Pronto, foi profundo. E começa também a guerra da Ucrânia, lembram-se, em fevereiro de 2022. E então fala-se nesta lógica de juntos é muito mais fácil conseguirmos superar os obstáculos e sentimos-nos muito melhor e provavelmente conseguimos fazer muito mais. Daí a escolha do nome, que eu por acaso acho que sentou que nem uma luva depois ao projeto que surge. Mas há uma coisa também muito interessante, que é nas diretrizes da cultura nacionais, no Ministério da Cultura, etc., vinha um pouco esta vontade do deslocar os centros de cultura do litoral para o interior, e isto foi uma coincidência. Nós só nos apercebemos que estávamos a dar resposta a uma vontade deles. Eu acho que, sinceramente, poderá ter sido quando nós começámos à procura dos apoios, principalmente do colecionador António Cachola, e eles vieram de todo o lado. Porque nós estávamos a encarnar ali uma política que eles queriam aplicar. Tanto que está agora a ser formado, nós já fazemos parte, já conseguimos entrar, a Rede Nacional de Arte Contemporânea, que não existia. O que é que esta exposição vem demonstrar? Vem demonstrar que já havia uma rede pré-existente, só que não estava era formalizada, não era visível, e nós tornámos-la visível. Então, fantástico, como é que um evento também pode vir a despoltar, não é? Algo que se vai formalizar a partir, não é que não existisse antes, mas de facto ser aqui um motor para que se possa depois formalizar a rede. Fantástico. E em termos de desafios da organização, eu pensando no lado mais da organização do evento e da parte logística e das pessoas envolvidas, eu já estou aqui a antever uma série de desafios, porque 25 espaços de exposição, fora todo o resto da programação, que desafios é que tiveram em termos de organização? Foram tremendos. O financiamento, muitíssimo importante, porque nós organizamos no município de Elvas muitos eventos, temos vários eventos âncora, o maior talvez seja a tradicional Romaria de São Mateus, é capaz de levar ali 300 mil pessoas, são coisas de alguma envergadura, o Festival Medieval e outros, e estamos agora a inserir mais, e outros.
São coisas, de cá está, com uma certa dimensão. Mas fazer, de repente, com arte contemporânea, quando a arte contemporânea não são assim os materiais que a gente mexe de um lado para o outro, sem mais nem menos. Transporte, foi logo o que eu pensei. Cada obra tem que ter um seguro associado, cada obra tem que ser transportada de determinada maneira, cada obra é exposta de acordo e na presença normalmente do próprio artista. Articular 25 locais de exposição, alguns deles que não eram nossos, quase metade, em que tínhamos que convencer os proprietários de que era uma mais-valia para aquele imóvel estar aberto durante um mês ao público. Os apoios, voltando só um bocadinho atrás, acabaram por surgir, cá está, porque toda a gente reconheceu que a ideia era muito ambiciosa, mas que tinha muita lógica no contexto atual. E eu até te vou aqui dizer, porque eu acho que isto é das maiores vitórias. No meu caso, tanto na política, tenho que ser boa gestora do dinheiro público. Isto é das nossas maiores vitórias. O evento terá custado 170 mil euros, porque nós somos pessoas muito poupadas e temos experiências a organizar eventos, porque eventualmente no outro sítio poderia ter custado muito mais. 170 mil euros, o município de Elvas colocou 15 mil euros. E isto foi uma grande vitória. Agora, onde é que nós lutamos desesperadamente e a nossa maior dificuldade? Também é um reflexo daquilo que nós somos no interior. Foi com os recursos humanos. Porque os recursos... Saídos da pandemia, ainda por cima, que já Exato. tínhamos vários problemas a esse nível. Os recursos humanos do município de Elvas são excepcionais, eu tenho que dizer. Porque com muito pouca gente fazem muita coisa. São pessoas que trabalham muito, são pessoas muito empenhadas, muito dedicadas. Só que isto significava que, além de todos os espaços, por exemplo, eu na minha variação tenho 7 equipamentos à minha responsabilidade, entre fortes, um deles com 17 hectares, o castelo, a biblioteca, os museus. Todos esses sítios iam estar abertos e eu ainda ia acrescentar mais uns 10 ou 15 para os quais eu não tinha pessoal. E reparem na altura do ano, entre julho e agosto, em que Período de o mapa de férias. férias, exato, porque as pessoas às vezes dizem assim, trabalha na cultura e no turismo, tem que saber trabalhar nos fins de semana, tem que saber tirar férias quando os outros não tiram. Mas é que as pessoas que trabalham na cultura e no turismo estão casadas muitas vezes ou são companheiras de pessoas que não trabalham na cultura e no turismo. Então não é assim tão fácil de conciliar. E uma vez que, e aqui eu vou dizer isto, porque eu digo isto em todo o lado, eu sei que não é a temática, mas num país onde os vencimentos são tão baixos, nós temos que manter as pessoas motivadas e como não lhes podemos dar mais dinheiro, então nós temos que as tratar o melhor possível. Eu não posso estar a dizer, olha, este ano não vais de férias com o teu marido e com os teus filhos, porque tens que fazer a exposição. Ia correr mal. Então, tínhamos que contar, vimos logo que precisávamos de pessoas de fora do município. E isto não é fácil, porque nós temos muito pouca gente a circular nas ruas. Então, recorremos a turmas de turismo que existem na escola de secundária, só que era um período de férias em que já muita gente não estava operacional. Recorremos, ou seja, eu fui roubar aos meus colegas todos aqueles OMTLs, que é um programa de ocupação de tempos livres de jovens no verão, que eles precisavam para tudo aquilo que precisam todos os anos, pintar um campo de futebol, fazer vigilância nas piscinas. Eu fui buscá-los quase todos. Esse ano foi Portanto, foi o contributo também dos meus colegas. Pedimos às escolas assistentes operacionais que não tivessem naquela altura tão ativas. Dos 3 agrupamentos, houve 2 que também nos cederam pessoal e foi assim a muito custo que se conseguiu. Eu aqui tenho mesmo, não sei se já o fiz, mas vou fazê-lo porque a equipa do MAS foi empenhadíssima. Eu acho que chegou uma altura em que elas já não falavam, só choravam. Mas, mas nunca fechou um local de exposição, nunca chegou ninguém que não tivesse aberto para poder visitar. Foi o nosso maior desafio, mas conseguimos. Uau! Só de pensar, quando começaste a falar na questão das obras, do transporte,
Só essa logística toda, a iluminação, onde é que se vai colocar a peça, como é que a peça vai ter destaque, só isso eu já achava muito, mas de facto esta questão de ter múltiplos espaços traz aqui um grande desafio de ter pessoas a trabalhar e de conseguir garantir os horários, porque depois todos estes espaços estão abertos muitas horas por dia, o que terá, e durante muito tempo, não é? Durante um mês é muito tempo, conseguir aguentar que tudo isto fique a funcionar é de facto um desafio enorme, mas não imaginava que tivesse sido um desafio assim tão grande. Que bom, temos pessoas que se envolvem, não é? Foi O uma envolvimento. odisseia, uma odisseia. Foi, mas valeu a pena, valeu a pena. Relativamente à logística, é ainda mais complicado que isso, eu simplifiquei. Eu simplifiquei, porque Mas podes partilhar connosco. posso, olha, por exemplo, a arte contemporânea é também muito isto. O artista vem e sabe que o espaço que lhe foi atribuído foi aquela casa e chega lá, mas atenção que a cor da parede pode não ser, segundo ele, a ideal. Se for preciso, pinta-se uma parede. Por exemplo, o Masse, que é um edifício enorme, era o antigo Hospital da Misericórdia de Elvas, tem uma grande história e é um edifício, por acaso, lindíssimo. Depois, a arte contemporânea, em contraste com um edifício antigo, não tem explicação. Vocês têm mesmo de ir para ver. Nós chegamos a pintar um maço de cima a baixo por dentro, conforme a vontade do artista que lá vai expor. Por exemplo, o João Pedro Croft chega, pode querer todas as paredes brancas e nós pintamos tudo branco. E chega a Joana Vasconcelos e decide que afinal quer as paredes todas azuis e nós pintamos tudo de azul. Um edifício inteiro que era um hospital. Porque, de facto, na visão do artista, Muito, não é? muito. Esse enquadramento vai ter impacto na forma como se vai fruir a própria peça que lá está, não é? Portanto, é fundamental que conseguir-se isso, conseguir-se essas condições. E eu só penso nisto multiplicado por 25. Sim, É sim. sempre, o que está na minha cabeça é sempre multiplicado por 25 espaços e tudo o que envolve este trabalho. Portanto, de facto, este epíteto de maior evento de arte contemporânea em Portugal em 2022 é o que representa o que de facto aconteceu. E qual é que foi o papel da Câmara Municipal, do município neste evento? O município tem sempre que ser o promotor, não é? O MASSE é do município, mas alberga uma coleção, exclusivamente uma coleção. A coleção António Cachola, atenção, tem perto de 1000 peças. Algumas dessas peças precisam de uma nave industrial quase para serem guardadas. São enormes, porque as instalações de arte contemporânea são assim. São assim. Portanto, nós temos cerca de 3 reservas enormes só com obras da coleção António Cachola. Portanto, a pergunta era qual foi o desafio, Como o é que o papel. papel que o município teve O como município, promotor neste já? caso, como promotor, não tem participação na área artística. Isso fica para o colecionador e para a curadora, que é filha do colecionador e entende a coleção como nenhuma outra, entende o mundo da arte contemporânea como nenhum outro. No fundo, quem vem, porque o mundo da arte contemporânea é muito pequeno. Tem muita projeção, mas é muito pequeno. Quem vem são os amigos deles. Se eles não fossem as pessoas que são, não se tinha conseguido fazer uma coisa destas. O município, então, promove e dá todo o apoio possível a nível de recursos humanos, a nível dos espaços físicos, a nível da logística e a Dos nível da financiamentos divulgação também? também. Ok. Embora o trabalho de criação da imagem do evento e exposição tenha sido encomendado a uma empresa privada, ao gosto e da preferência da curadora, que assim é que deve ser, não é? Claro. Para criar uma imagem completamente diferente. E conseguiu-se. Conseguiu-se, até na escolha das cores e tudo. Uma coisa muito interessante, como é que estavam sinalizados os locais de exposição? Estavam sinalizados com umas bandeiras, com as cores da exposição, que foram o lilás, o cinzento, o amarelo torrado, que tem muito a ver com Elvas, por causa das construções militares. E essas bandeiras tinham, não quero exagerar, 2 metros talvez, estavam em cada local de exposição. Nós depois, quando terminou a exposição em 15 de agosto, mandámos colocá-las em frente
fundamental no Museu de Arte Contemporânea até ao final deste ano, porque até ao final deste ano comemoramos. E o município apoiou e promoveu de todas as maneiras que já vos expliquei e congratulou-se muito com os resultados, não é? Porque a nossa vocação não é a arte contemporânea. A nossa vocação é melhorar a vida das pessoas. E isso consegue-se de forma direta, mas também indireta. Os benefícios que esta exposição traz para Elvas a curto, médio e longo prazo são muito difíceis de mensurar, mas digamos, por exemplo, que em certos aspectos, as pessoas certas para um futuro diferente foram a Elvas. Era a minha próxima pergunta. Já estás aqui a seguir, que já podemos ver que este evento trouxe uma grande dinâmica à pessoa, à cidade, trouxe muitas pessoas à cidade, pessoas importantes, como dizes, para o futuro. Portanto, foi importante para a região. Para além de ter trazido essa muita gente e muita dinâmica, que outras áreas é que sentes que em que o evento foi importante para Elvas? Economicamente, sem dúvida alguma, não é? Porque a verdade é que neste momento Elvas, a nível turístico, está num impasse de crescimento, não pelo potencial, não pela preparação que já tem para receber turistas, mas porque o setor privado, fruto de tudo o que tem acontecido, seja a pandemia, seja a guerra, seja a crise derivada disto tudo, um certo espírito derrotista também, depois que começa a afetar as pessoas, o receio, o medo, é a pior coisa que há para os negócios. Nós, neste momento, não temos suficiente investimento privado para aumentar o número de camas, a restauração, que já é sólida, mas precisava de ser ainda mais diversificada e ter maior oferta. Portanto, o impacto só não é maior porque não temos mais hotéis, mais restaurantes, mais bares, mais cafés, mais planadas. Mas eu aí posso fazer até um certo ponto, não é? Depois, houve um certo atrevimento neste evento, que foi deixar uma coisa até, eu vou utilizar esta palavra um bocadinho forte, mas é verdade, mas irrita-me um pouco, aquele espírito do interior da vítima. Eu estou aqui, ninguém se lembra de nós, ajudem lá, infraestruturem lá, façam lá coisas para nós. E como eu não gosto disso, eu luto sempre contra isso, com uma certa arrogância. Por isso é que este evento também serviu para aumentar um pouco a geografia cultural de Elvas, da região e do próprio interior. E depois também passou um bocadinho para o outro lado, porque cá está, tudo aquilo que nós fazemos. Eu acho que contei isto no Congresso da APECAT, mas isto é muito exemplificativo da nossa maneira de pensar. Se eu fizer uma circunferência em que Elvas é o centro, se eu apanhar só Portugal, eu só tenho uma meia circunferência. Então, o que é que eu faço? Aplico sempre a lógica regional, porque localmente nós somos pequenos e somos poucos, qualquer um de nós, seja Elvas, seja outra cidade qualquer, aplica a lógica da região, mas ultrapassa fronteiras. Eu estou-me a borrifar para a fronteira, totalmente. Para mim é como se não estivesse lá. Portanto, vou buscar pessoas ao outro lado sempre que posso, tendo em conta que Badajoz, daqui a pouco, e não falta muito infelizmente, terá o dobro de população, uma cidade, do que tem o Alto Alentejo inteiro. Portanto, está tudo dito, está tudo não dito. É? Olha, e pode acontecer também que, acredito que não apenas com um evento, mas com uma programação, aliás, até com uma lógica de aplicação de um portfólio de eventos estruturado numa lógica, com uma perspectiva estratégica daquilo que se pretende para Elvas, pode ser que seja uma alavanca, que este tipo de eventos seja uma alavanca para outras dimensões, não é? Para que se perceba, por exemplo, as oportunidades de no privado aparecerem mais restaurantes, mais esplanadas, mais cafés, mais camas em termos de alojamento. Pode acontecer que que tenha este impacto em termos de alavanca. O que é que
em termos de semente que este evento deixou, e já temos a possibilidade de abrir, de perceber que, de facto, o MAS 15 anos deixou aqui uma semente. O que é que vem aí no futuro que possa ter sido alavancado por este evento? O que é que aconteceu ali? O evento foi enorme, foi muito absorvente e foi marcante. E quando um evento deste chega ao fim, fica um vazio. Um vazio. Parece que voltamos àquilo que sempre tivemos, à vida normal, mas sentimos que falta qualquer coisa. Todos sentimos isso, não é? E o António Cachola, um dia, vai ao meu gabinete e diz-me isso mesmo. E agora? Agora não podemos ficar por aqui. Eu também já tinha achado que não podíamos ficar por ali. Mas é sempre melhor quando isto parte de uma pessoa como ele, que está a 100% no meio. Eu tenho que estar mergulhada em 10, 15, 20 meios, não é? Porque a arte contemporânea é só uma parte do meu dia-a-dia. No caso dele, é muito mais preponderante. E quando ele diz uma coisa dessas, e eu sabendo o poder de concretização que ele tem, eu percebi mesmo que sim, que nós íamos continuar. E então não quero avançar muito, mas acho que também é bom criar uma certa expectativa. Nós queremos, não, em 2023 não o fizemos, mas em 2024 queremos que haja um grande evento de arte contemporânea em Elvas e que se repita de 2 em 2 anos. Vamos poder aplicar aquele termo maravilhoso e charmoso que é bienal. Que é ótimo para reter as pessoas, para saber que É. daqui a 2 anos podem voltar novamente, não é? E ajuda essa periodicidade e essa distância entre eventos ajuda a criar algum desejo e é o que vai acontecer. Nós queremos que seja mesmo marcante. Entretanto, foi muito engraçado porque os próprios mecenas, patrocinadores, etc., também sentiram esse vazio. Portanto, nós estamos convictos que vamos conseguir ser ainda mais ambiciosos, fazer algo ainda maior. Uma pedrada no charco enorme, não sei se aquilo não vai ficar sem água. E vamos ter fundos para isso, porque a vontade das pessoas é mesmo alargar. Eu até vou cometer aqui uma inconfidência, não sei se alguém vai ouvir, mas é verdade que existiu uma chamada telefónica, não foi para mim, do nosso Ministro da Cultura a pedir para nós continuarmos com a exposição dos 15 anos do MAS durante mais um mês, uma vez que só chegavam críticas super positivas, um feedback fantástico. Nós só dissemos que não tínhamos recursos humanos, já nem a força, nem a energia para continuar, mas pronto, daí se vê que realmente isto chegou às mais altas instâncias, e isto é importante porquê? Porque não se conseguem fazer coisas desta envergadura com o dinheiro de um município. Têm que ser várias. Eu posso vos dizer, tenho medo de me esquecer de algumas, posso-vos dizer que desde a Direção-Geral das Artes, desde o Turismo de Portugal, o Turismo do Alentejo, tivemos muitos, muitos, muitos contributos. A Direção Regional de Cultura. Porque se reconhece que, de facto, faz sentido e traz resultados. Não é? De outra forma, não seria aceite ver este tipo de apoios para um evento como este. Sim, sim. Que bom saber que... Eles reconheceram isso. Que bom saber que vamos ter mais, não são mais edições, não é? Porque há de ser diferente, já não são os 15 anos, mas passamos a ter um evento que vai ter continuidade, o que é muito bom. Com muitas surpresas. Ai, que bom. Com muitas surpresas. Vamos já ficar aqui toda a gente ansiosa para 2024. Estamos quase a chegar ao fim, Paula. Nós costumamos trazer aqui uma pergunta que trazemos a todos os convidados, até porque temos muitos estudantes que nos ouvem. E se tivesses a oportunidade de ter alguém a fazer investigação científica, fosse o MAS 15 anos ou fosse o que virá a ser uma Selvas, o que é que lhe pedirias para estudar? Quase de certeza absoluta o impacto. O impacto que os eventos têm
não só nas comunidades locais, não é? Mas principalmente nas comunidades locais. A cultura, neste caso, que é a área em que eu estou, neste momento, é um serviço público. Logo, é aquele xarope que pode ser mais ou menos saboroso, que as pessoas podem ter a consciência de que precisam ou não ter essa consciência, mas que nós temos a obrigação de medicar e de aplicar. Portanto, o que é que isto contribui para o crescimento das mentalidades? Num sítio onde a arte contemporânea, se calhar, não é a forma mais óbvia de cultura. E depois, o que é que isto contribui para a imagem de Elvas fora de Elvas? O que é que isso diz de nós? Porque a nossa imagem está muito consolidada, imaginemos, na questão histórica. Nós somos realmente o maior conjunto de fortalezas abaluartadas do mundo, eventualmente. Somos património da humanidade, portanto, quem vai ali nós sabemos que procura história, não sei o quê. Então, e agora começarem a ver Elvas com outras cores, com outros objetivos, com outro ambiente? Há cidades que se estão a desenvolver muito bem nesta área, Lolé, Aveiro, por exemplo, e eu adoro este contraste. E acho que se deve muito à japonesa conservar este contraste do muito antigo com aquilo que ainda nem sequer é, com o futuro. E gostava muito, pronto, se Perceber. realmente, se alguém, exato, de perceber o que é que isso traz de mais-valia e com o tempo, porque os estudos são muito interessantes, mas às vezes há que ter uma certa paciência para os prolongar e para os finalizar e para os avaliar e depois ver aquele contraste entre o início e o fim. O que é que isto daqui a uns anos trouxe? Porque eu acho que vai trazer. Acho que vai trazer, porque há muita gente que ficou a conhecer Elvas, que ficou a conhecer onde fica Elvas, inclusivamente, e que é gente muito criativa, gente que no futuro vai dar cartas em muitas áreas e que por causa dos 15 anos do MAS, se calhar vai lá comprar uma casa, se calhar vai propor ali a criação de um collab e todas estas coisas a pouco e pouco vão tecendo uma rede, uma teia que dará frutos. Que bom. Muito, 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 muito obrigada Eu é que por agradeço. teres aceito o convite, por nos desvendar todos estes segredos. Foi ótimo ter-te aqui connosco. E desse lado, fiquem alerta para o que aí vem. Até à próxima. Fiquem bem.